Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Casando Verbo. Como vocês pediram no vídeo de ontem, eu farei mais um vídeo hoje a respeito dos assuntos do mundo antigo, de um mundo esquecido, cuja história foi reescrita para nós, aquilo que não tem como eles negarem que existiu, eles reescrevem, ou foi simplesmente colocada embaixo do tapete. Tem muita coisa que já foi recolhida, né? Eles têm esses museus que recolhem, eles estão no mundo inteiro tirando as evidências das mãos do povo comum. Então o que é possível eles escondem, aquilo que não é possível eles reescrevem. E é como realmente disse o Edmund Burke, ele está certo nisso, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E nós estamos à beira de repetir um ponto fatídico da história humana. Foi a grande virada que realmente foi aquilo que acabou com o mundo antigo. Parece que nós estamos à beira de acabar com esse mundo moderno que na verdade é inferior àquele que já existiu em tecnologia, né? Pessoal, vamos levar adiante então aqui essa análise desses fatos antigos aqui, e eu peço mais uma vez para que vocês comentem se vocês querem que eu dê continuidade. A gente vai abordando esses assuntos até que vocês se cansem dele, porque eu tenho muito tema diferente para trazer para vocês também, né? A gente, vez ou outra, assim, deixa de trazer, às vezes, as situações da modernidade, o avanço tecnocrata, que está levando para a repetição dessa história antiga, né? Mas eu acho que é importante, vez ou outra, a gente dar uma paradinha e olhar para trás. Então eu vou levando nessa toada aqui de olhar para trás até que vocês digam, olha, Jaisso, agora chega, vamos atualizar de novo. E aí a gente vai fazendo essa alternância, tá bom? Então, por isso, é um canal vivo, é um canal participativo. Depende de vocês e a gente vai interagindo e trocando opiniões, tá bom? Então eu aguardo o comentário de vocês, eu leio sempre, tá? Lembrando, na descrição do vídeo tem o curso de investimentos. É um momento especial aí para se ganhar valores, ganhar dinheiro, quem souber, né? Porque se sobe e desce aí tem gente ganhando muito, tá? Tem que saber fazer, né? Mas é simples, é mais simples do que parece. Vamos lá. Obeliscos negros do Saara, né? Vocês já tinham ouvido falar desses obeliscos negros, né? Bom, muita gente diz que esse mundo antigo nem por mãos humanas foi construído. Aí acredite quem quiser, cada um tem a sua teoria a respeito de onde é que vieram esses obeliscos, né? Esse obelisco aqui ele não é um grande obelisco como aqueles gigantescos, cujos quais são tão pesados que hoje nem todos os guindastes mais potentes do mundo conseguiriam erguê-lo. Porque isso pouca gente fala. Tem obeliscos tão grandes, tão pesados, que foram deixados em processo de término, né, que eles não foram extraídos completamente da pedra, ou chegaram a ser extraídos, mas não foram postos de pé, porque, na minha opinião, o mundo antigo acabou no momento em que eles estavam sendo terminados, né, porque é como uma obra qualquer. Hoje tem muitas obras em andamento. Se viesse um grande cataclismo, quantos empreendimentos ficariam pela metade? Muitos, né? E aconteceu isso na antiguidade também. Então, os grandes é fácil você olhar e pensar, realmente algo tem. Os pequenos é um pouquinho mais difícil. Só que esse aqui ele tem um negócio especial. Ele tem uma composição única, uma durabilidade especial. Mas o que chama atenção nele é a capacidade dele de gerar ondas eletromagnéticas. Eles fazem essa medição. Aí o pessoal começa a especular, isso é coisa de extraterrestre. Vocês sabem que eu não acredito em extraterrestre. Isso é coisa bem pior do que um extraterrestre, né? Se é que esteve envolvido, acredito até que esteve, né? Então, veja que tem muitos mistérios na antiguidade. Eu vou começar com esse aqui, mas tem outros ainda adiante. Isso aqui não é um mistério, mas ela tem uma situação inusitada aqui para vocês observarem. Essa, acho que a maioria de vocês já viu, né? Uma tiara, né, da família real egípcia. Especificamente, essa aqui é de Tutankhamon. Quem descobriu ela foi Howard Carter, quando ele abriu o caixão real, que então foi revelado, né, essa tiara aí de 3.200 anos, né, após a morte do jovem governante. E na frente dela é o que importa. Eu estou trazendo aqui por conta disso aqui. Vocês estão vendo uma serpente e um tipo de uma ave de rapina, né, que é
uma espécie de abutre. Eu vou mostrar uma foto mais próxima. Essa serpente aqui, ela também representa um tipo de verme. Ó, aqui fica mais fácil de ver, veja só, tipo um abutre, uma espécie de urubu, né? E aqui uma cobra. Você veja que ela vem serpenteando aqui por cima, então é ela que dá a sustentação superior à tiara, para que ela não afunde na testa, né? Então ela vem com o corpo dela lá de trás, serpenteando até exatamente na frente da testa. Então ela ficava mais ou menos aqui onde fica o meu chapéu aqui, né? Que é a glândula pineal. Agora, note que eles falam que a serpente, Kundalini, ela viria lá de baixo até a glândula pineal. É o que se fala, né? E aí aqui tem bem mais claro. E fala-se também do verme, né? O verme que vem de baixo e domina, né? O parasita que vem e domina a mente da pessoa. Então, óbvio que um faraó, óbvio que os grandes governantes, a classe dominante, ela sempre teve o domínio da serpente. Isso mostra, ou simboliza, melhor dizendo, o domínio da serpente sobre o corpo. E pelo fato de ser um abutre, né, isso mostra o tipo de pensamento, né, o pensamento da podridão que eles tinham, falar bem a verdade. É óbvio que o simbolismo é mais complexo do que isso, mas é uma opinião pessoal minha, né? Então, veja que o simbolismo deles era muito evidente. A serpente dominando a glândula pineal. Existe em Yggdrasil, a lenda, né, de que havia uma águia, né, no topo de Yggdrasil, e na base da árvore, nas raízes dela, estava uma grande serpente, né, a serpente do mundo. E havia uma luta perpétua entre a águia e a serpente. A águia representando Deus e a serpente o demônio dentro da fé cristã, né? Yggdrasil é da fé nórdica, não tem nada a ver. Mas é uma representação do bem e do mal, ou do Espírito de Deus, né, do Espírito Santo, contra o espírito das trevas que vem de baixo. Então, é uma luta, né, que se trava entre aquilo que vem de cima e aquilo que vem de baixo, a carne contra o espírito. E quando o faraó coloca a serpente no topo, ele está dizendo que a serpente venceu. E venceu mesmo na mente dele, né? Então, inclusive, muitos dos governantes, eles só estão no poder porque eles fazem parte da semente da serpente. Quem está na comunidade sabe do que eu estou falando. Vamos adiante aqui. Ó. Complexo do Templo de Hatshepsut, né? Com 3 terraços escalonados, atingindo a altura de 29 metros, é uma obra-prima da arquitetura egípcia. Um detalhe fascinante é a orientação astronômica do templo. Ele foi projetado para capturar o nascer do Sol no solstício de inverno. Eles têm uma fixação muito grande por solstícios de inverno e de verão. Por isso que eu falei para vocês, notem as datas dessa guerra que aconteceu aí, né, do ataque, por exemplo, dos Estados Unidos, que aconteceu justamente no dia do solstício de verão, né? Podia ser qualquer outra data, e aí as pessoas podem dizer, mas foi uma grande coincidência, só que quem está na comunidade comigo sabe que são muitas as coincidências para serem só coincidências, né? Seria mais fácil ganhar todas as loterias desde a fundação delas até agora. Inclusive, bom, deixa para lá, vamos adiante aqui. Aqui só para vocês verem, tem coisa que não dá para falar, tá, pessoal? Aqui, pelo menos. Aqui só para vocês verem como é o templo. Óbvio que sobraram ruínas, né? Muito já se perdeu, mas mesmo assim sobrou muita coisa aqui que dá para admirar, né, como foi o mundo antigo. É impressionante. Agora isso aqui, pessoal, eu falo na comunidade, eu acho que eu tenho 1 ou 2 vídeos, 3 talvez, falando dos dólmens, mas eu falo muito dos dólmens russos, né? E esse aqui é o dólmen de Pierre-Levade de Vaur, no Tard, na França, né? O que é um dólmen? São pedras com uma pedra maior do que elas em cima, né? Como se fosse uma casinha de sapo, que a gente chamava quando era criança, o cogumelo, né? Só que feito de rocha maciça, né? E aí você nota que não é algo tão fácil de construir, né? Você, primeiro, erguer essas colunas aqui não é algo tão difícil, né? Se você parar para pensar, não, assim, uns 4, 5 homens, talvez menos, dependendo, com um cavalo, um homem só, talvez consiga colocar essas pedras de pé, que com um pouco de habilidade ele consegue colocar. Agora, me diga como é que eles conseguiam colocar essas grandes pedras aqui em cima. Aí você vai começar a raciocinar matematicamente como fazer, os engenheiros já começam a bolar
modos de alavanca com madeira e tal. E aí começa a se imaginar, realmente é possível. Só que os engenheiros, né, que estão aqui me acompanhando e que sabem que isso aqui realmente não é algo impossível, né, sabem que é algo muito difícil. É muito difícil erguer uma pedra dessas sem as máquinas modernas, certo? E aí a pergunta vem, se é algo tão difícil de erguer, por que é que eles fizeram isso? E não são poucos os dólmens, né? São muitos os dólmens. Ó. Isso aqui são alguns, né? Eu não trouxe todos, obviamente. Trouxe algumas fotos. Isso da França. E por que esses dólmens se espalham por toda a Europa, principalmente na Europa Oriental? Na Rússia. Na Rússia tem muito disso aqui. No Cáucaso. Né? Por que tem tantos dólmens? O que a humanidade tinha necessidade de ter esses dólmens no passado? Do que eles estavam... Será que eles estavam se protegendo de algo? Dizem, né, pessoal, eu vou colocar aqui uma hipótese, né, tem muitas, mas dizem que quando ocorria a chuva de plasma, né, que seriam esses raios que eu tenho postado para vocês lá no Telegram, que estão se tornando mais frequentes, inclusive esses red sprites quando vinha então o plasma que ele chegava a tocar a Terra, que chegou perto de acontecer em alguns momentos. Tanto é que eu mostrei também no passado, principalmente lá no canal Revelar, vídeos que mostravam a ionização da atmosfera tão forte que chegava a puxar o cabelo das mulheres para cima, né? Cabelos longos eram puxados como se fosse que eles estivessem magnetizados, né? Principalmente no topo de montanhas ou em lugares um pouco mais altos, até no Grand Canyon eu mostrei um vídeo para vocês lá, né? Então dizem que eles criavam esse tipo de situação aqui para quando acontecia a descida do plasma, eles se colocavam embaixo disso aqui. Então eles estavam lavrando no campo, de repente eles começavam a perceber a mudança do céu e corriam aqui para baixo. É uma hipótese, eu não sei se isso aqui é fato. Agora isso aqui, pessoal, meu Deus, o vídeo está ficando longo, mas vamos lá. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos gigantes Ganoko, ou sobre a lenda dos colossos do México. De acordo com a tradição oral Raramuri, né, os Ganoko eram gigantes que viveram há milhares de anos e coexistiram com essa comunidade indígena da Serra de Tarahumara. Eu tenho um espanhol de primeiro, um inglês de primeiro, agora eu tenho aí a língua dos mexicanos antigos, aí, que é uma beleza também. Disse que eles eram tão altos quanto montanhas, pessoal. E aí eu falo de uma outra lenda, um outro mito, que dizem que quando o plasma desceu, tudo que era carne que foi pega pelo plasma petrificou. Assim como a gente mostrou para vocês aquela árvore petrificada lá no canal Revelar. Eu não sei se vocês estão acompanhando no canal Revelar, que eu tenho feito uma live todo dia às 11 horas agora, né? E entrevistas esporádicas. Então ontem, inclusive, teve uma entrevista com o Caio Alemão, que foi interessantíssima a entrevista com ele, porque ele expôs muito do que está por vir aí na Terceira Guerra Mundial. Ele falou da preparação da Alemanha e outras coisas. E aí nas lives lá a gente falou, mostrou uma pedra, uma árvore petrificada, né? Enfim, se uma árvore pode ser petrificada, corpos também podem. E foram, né? Muitos foram. São encontrados, inclusive. Eu vou mostrar alguma coisa aqui, se o vídeo não ficar longo demais, senão eu mostro amanhã. Aí o pessoal faz essas pinturas, né? Alguns dizem que são pinturas muito antigas, outros dizem que não, que isso aqui é pintura do pessoal que fez agora, só para atrair turista, né? Então veja aqui, ó, um cavalo, tipo um gado, alguma coisa assim. E aqui a estatura do ser, né, que seria gigantesco. Então, em comparação com o cavalo, realmente seria algo fora do normal. Aqui o sol. Essa representação aqui pode ser de algum tipo de raio emanado, né, alguma coisa assim. Eu não sei. A gente não sabe até onde isso aqui é verdade ou não. Mas, considerando que são centenas de povos que narram a existência de seres gigantescos, a gente fica tentado a trazer esses assuntos aqui para vocês. Se quiserem, a gente continua abordando esse assunto específico em outros vídeos também. Coloquem nos comentários, eu sempre digo para vocês, eu conto com a opinião porque a gente vai abordar os assuntos que vocês têm necessidade de aprender, né? Aqui eles chamam de pirâmide gigante nas Ilhas Faraó. Faroé. Que talvez elas deviam se chamar Faraó, né?
Não é declarado como realmente uma pirâmide, só que é uma formação bem interessante, né? Se você olha para ela, ela parece uma pirâmide. Inclusive, aqui em Santa Catarina, tem um local que é muito parecido com isso aqui. Muito parecido. Existem lugares que são identificados como pirâmides que são idênticos a isso aqui. A vegetação cobriu e aí houve, né, um pouco de desgaste também. Não eram pedras tão grandes quanto as pirâmides egípcias, eram pedras menores. E eu acredito que esses vestígios do mundo antigo, elas estão por toda parte. Em todo lugar você acha. Agora isso aqui eu nem devia abordar, porque o vídeo já está muito longo, mas eu vou abordar aqui rapidinho. Olha só. Isso aqui, pessoal, é o que dizem que seriam restos do mundo antigo, que teriam sido petrificados, corpos petrificados. Veja que são pedras com aparência de escamas, né? Alguns dizem, não, mas isso aqui realmente parece uma escama, mas foi alguém que foi lá esculpir, né, só para deixar aí, talvez alguém que gostava de uma arte. Dá para ver que é antigo, né? Não é alguém que fez agora, porque tu nota que a pedra está coberta de um limo mais antigo e tal, né? Aqui mais uma. Só que aí tu encontra coisas como essa aqui, ó, né? Aí já fica um pouquinho mais difícil de dizer que foi esculpido isso aqui, embora que possa ter sido também, né? Então veja como isso aqui foi petrificado. Isso aqui eles chamaram de o bestiário fantástico de Fontainebleau. Fontainebleau. Se alguém quiser pesquisar. E já que o vídeo se estendeu, vamos para mais um detalhezinho aqui. Isso aqui é de admirar, pessoal. Isso aqui é o Range Ártico. Todo mundo conhece Stonehenge, lá do centro da Europa. Mas esse que está em Rafahofen, na Islândia, olha só, até islandês eu estou falando agora. Tu olha para ele e tu acha que isso aqui não é real. Não pode ser real. Mas isso aqui é uma foto real. Se tu for pesquisar, ele é um relógio de sol gigante, projetado para capturar os raios solares e lançar sombras em pontos específicos. Vamos mostrar mais alguns aqui. Aqui ó, nós vemos a aurora boreal. É muito legal isso aqui, pessoal. O fim a que se destina talvez não seja tão legal, mas queira ou não queira, é muito interessante. Ó. Então, para que ele é usado? Né? Para saber em que momento que o Sol vai passar por dentro dessa agulha. Aí você vê aqui ó, que ele tem outros ângulos, né? Então você pode pegar o ângulo tanto de um lado quanto de outro. Né? Aqui ele com neve, aqui já um período mais quente lá da região. Aqui uma foto mais aproximada dele. Aqui outra com a aurora boreal. Aqui com o sol. Enfim. Já que está aqui, vou mostrar aqui a caverna do Deus Jaguar. Eu só acho que essa da caverna do Deus Jaguar, talvez eu deixe para a próxima. Eu vou ver os comentários de vocês, se vocês querem que eu continue abordando esses temas aqui. Eventualmente eu vou ter que parar com esses temas. Eu vou levando até a hora que vocês querem, enquanto vocês me pedirem, mas eu tenho que atualizar vocês de algumas situações novas aí que estão acontecendo dentro dos temas que eu tenho abordado com vocês, tá bom? Enfim, eu deixo o vídeo aí, eu peço a inscrição de vocês lá no Substack, eu esqueci de falar lá no começo do vídeo. O Substack está crescendo, pessoal, lá eu tenho plena liberdade de falar o que eu quiser, eu falo, tenho usado palavras que são restritas aqui, que travam o meu discurso, fica ruim, né? E lá está legal. Eu não ganho nada lá, não tenho AdSense nenhum, só que eu tenho o prazer de poder falar sem nenhum tipo de trava, né? De censura, de nada assim. E para vocês é gratuito, é só se inscrever, é um aplicativo bem legal, gostei bastante lá. Aguardo vocês lá, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Resumidamente, o que eu quero dizer com o vídeo de hoje é o seguinte, isso aí foi apenas uma pausa. Nós vamos ver essa guerra voltar mais uma vez. Eu acho que o próprio Trump está com um jogo de cena, eu acho que ele está dizendo, não, nós queremos paz, paz, mas acredito eu que o que ele está fazendo é preparando o lado dele, que são os países ocidentais, para a guerra, porque aparentemente ele entende que eles não estão preparados, que apenas os Estados Unidos está preparado, e ele já disse que os Estados Unidos sozinho não vai dar conta disso aí. Então, ele está falando de paz,
mas eu entendo que ele também, em algum momento, vai acabar promovendo a guerra, talvez até contra a vontade dele, talvez. Né? Fica um pouco na dúvida, isso aí eu vou dar o benefício da dúvida, né? Mas talvez porque ele entenda que é a única opção de tentar segurar os adversários dos Estados Unidos. Inclusive, na live fechada de hoje, nós vamos falar sobre isso de uma forma mais profunda, na live do Mundo Desconhecido. Se você não participa, eu não tenho o link aqui no Substack, mas tem lá nos vídeos do YouTube.